Esse é o canal Espírita Responde, número 198, e hoje nós vamos falar sobre algo que intriga muitas pessoas. Pessoal, você já ouviu falar de um lugar chamado Sete Além? Na internet tem muita gente dizendo que já foi parar lá por acidente. Elas contam, que chegaram em uma cidade estranha, onde tudo parecia normal, mas ao mesmo tempo parecia completamente errado. Algumas pessoas dizem que aquele lugar parecia uma versão distorcida do nosso mundo. Bom, essas histórias ficaram tão famosas, pessoal, que muita gente começou a acreditar que Sete Além seria uma dimensão paralela ou até um plano espiritual escondido. Mas quando a gente investiga de verdade, a história muda bastante. Então hoje a gente vai entender de onde surgiu essa história e por que, na realidade, Sete Além é considerada apenas uma lenda urbana da internet. E isso muda completamente a forma de enxergar esses relatos. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E se você gosta dos temas relacionados ao espiritismo e à espiritualidade, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal, assistir até o final e marcar a opção todas no sininho das notificações para que o YouTube entregue todo o nosso conteúdo para você. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou aderir. E sendo membro, você tem acesso ao nosso grupo do canal Espírita no WhatsApp, grupo exclusivo para os nossos membros. Gratidão, pessoal! E a pergunta de hoje, pessoal, foi enviada pela amiga Kelly Oliveira e ela diz o seguinte, olha só. Olá, professor, meu nome é Kelly, assisto a todos os seus vídeos do canal e não achei sobre esse tema. Há alguns dias vi um vídeo de uma menina falando que tinha ido para o Sete Além. Gostaria de saber o que o Espiritismo pode nos explicar sobre esse assunto. Muito obrigada. Kelly, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. Pessoal, a história de Sete Além começou a circular principalmente em fóruns da internet e em relatos anônimos. Pessoas começaram a contar muitas experiências parecidas entre si. Elas diziam que em algum momento normal do dia acabaram entrando em um lugar estranho que parecia uma cidade comum. Tinha ruas, tinha prédios, tinha casas e até pessoas andando por lá. Mas os relatos sempre dizem que algo naquele lugar parecia errado. Bom, quem conta essas histórias fala que o silêncio do lugar chamava muita atenção. Em várias dessas narrativas, o ambiente parecia parado demais, como se algo não estivesse funcionando do jeito normal, e algumas pessoas dizem que quase não ouviam barulho nenhum. Outro detalhe que aparece bastante nos relatos é o comportamento das pessoas daquele lugar, porque em várias histórias elas parecem observar quem chegou ali de forma estranha, ou simplesmente ignorar totalmente a presença então da pessoa. E muitos relatos dizem que os moradores não reagiam de forma normal. Só que tem um detalhe importante nisso aí, viu, pessoal? Todas essas histórias começaram a aparecer primeiro como relatos anônimos na internet, e isso já é uma característica comum de lendas urbanas, não de fatos concretos. Bom, pessoal, quando essas histórias começaram a ficar populares, muita gente começou a procurar explicações espirituais para Sete Além. Algumas pessoas chegaram a perguntar
se esse lugar poderia existir dentro do umbral, por exemplo, ou em alguma colônia espiritual. Começaram a procurar então respostas no Espiritismo. E o Espiritismo é uma doutrina que estuda a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, segundo a doutrina, existem planos espirituais além do mundo físico, além da nossa dimensão. Só que quando a gente analisa os livros fundamentais então do Espiritismo, aparece um ponto muito claro, pessoal. Nos estudos de Allan Kardec, não há nada, absolutamente nada, nenhuma menção a um lugar chamado Sete Além, ou que pelo menos se pareça com esse lugar, mesmo com um outro nome. Então esse nome nunca apareceu na codificação de Allan Kardec. Aí alguém pode dizer, mas a codificação foi lá no século XIX, ok, mas todos os livros da doutrina espírita, da literatura espírita posteriores a Allan Kardec, nenhum traz nada, absolutamente nada sobre Sete Além. Então não há nada sobre isso, nem na codificação, nem na literatura espírita posterior. Bom, pessoal, isso significa que dentro da doutrina espírita, esse lugar simplesmente não existe como um plano espiritual reconhecido. O espiritismo fala sobre o mundo dos espíritos, mas não descreve dimensões, escondidas, onde pessoas entram por acidente. Então a ideia de Sete Além não faz parte da doutrina espírita. Os espíritos nunca falaram sobre isso. Ou seja, ligar diretamente essa história ao espiritismo é algo que surgiu depois, por parte de algumas pessoas, como interpretação então dessas pessoas, mas não tem base nenhuma nos ensinamentos da doutrina. Pessoal, outra coisa importante de entender é como as lendas urbanas costumam surgir. Muitas vezes elas começam com um relato misterioso que chama muita atenção. Depois disso, outras pessoas passam a contar histórias parecidas e com o tempo essas narrativas vão ganhando detalhes novos e ficando cada vez mais elaboradas. Esse processo é muito comum em histórias da internet. Mas no caso de Sete Além aconteceu exatamente isso. Os primeiros relatos começaram a circular online e depois várias outras histórias surgiram seguindo o mesmo padrão. Então muitas delas falam de cidades estranhas, pessoas silenciosas e ambientes que parecem fora da realidade. Os elementos das histórias são sempre muito parecidos. Isso acontece porque quando alguém já conhece uma lenda, a mente pode interpretar experiências estranhas usando aquela mesma história como referência. A expectativa pode, pessoal, influenciar a forma como alguém lembra de um evento. Por isso, muitas pessoas que estudam a espiritualidade classificam Sete Além como uma lenda urbana mesmo, uma lenda urbana moderna que surgiu aqui na internet brasileira, e não como um lugar que realmente existe. Agora, tem outro ponto interessante nessa história, pessoal. Muitas das experiências que as pessoas descrevem podem ter explicações ligadas ao funcionamento da mente. Existem situações em que alguém pode ter sonhos extremamente realistas ou estados de consciência confusos entre sono e vigília. Algumas experiências podem parecer totalmente reais. Bom, durante um sonho muito vívido, por exemplo, o cérebro consegue criar cenários completos, como ruas, pessoas e ambientes detalhados. Então, quando a pessoa acorda, ela pode lembrar daquilo como se tivesse acontecido de verdade. Então o cérebro humano consegue construir ambientes mais complexos. Outro fator que também influencia é o efeito das histórias populares. Quando alguém já ouviu falar muito sobre um assunto, digamos, misterioso, qualquer experiência estranha pode acabar sendo interpretada dentro daquela mesma narrativa. Isso acontece bastante com lendas urbanas, viu, pessoal? Então, quando essas experiências são analisadas com calma, aparecem várias explicações possíveis que não envolvem dimensões secretas.
e nenhuma investigação séria confirmou a existência de Sete Além. Bom, mesmo sendo considerado uma lenda urbana, pessoal, a história, né, de Sete Além continua chamando muita atenção até hoje. Isso acontece porque o mistério sempre desperta curiosidade nas pessoas. Então, quando alguém conta uma experiência estranha e cheia de detalhes, é natural que outras pessoas fiquem intrigadas. Então, histórias misteriosas sempre se espalham rápido. Mas quando a gente separa as histórias da investigação real, fica mais fácil entender então a situação, porque não existe nenhum registro, por exemplo, na literatura espírita ou qualquer literatura relacionada à espiritualidade que comprove então a existência desse lugar. Então, Sete Além nunca foi confirmado como um lugar real. O que existe são relatos da internet que acabam ficando famosos e sendo repetidos muitas vezes ao longo do tempo. E esse é exatamente o caminho que muitas lendas urbanas seguem. Por isso, quando a história é analisada com cuidado, a conclusão mais aceita é simples. Sete Além é apenas uma lenda urbana criada e espalhada na internet. Bom, pessoal, depois de analisar toda essa história, a conclusão fica bem clara. Os relatos sobre Sete Além existem, né? Muita gente conta experiências estranhas e o mistério continua circulando pela internet, mas não existe nenhuma evidência que esse lugar seja real. Então, dentro do espiritismo mesmo, esse lugar não é reconhecido, na ciência também não, e não existe nenhuma confirmação histórica, né, de algum fato relacionado então a esse lugar. Então nenhuma investigação, né, mais séria encontrou provas ou pelo menos algum indício, né, da existência dessa dimensão. Por isso então Sete Além é classificado somente como uma lenda urbana, e mesmo sendo apenas uma lenda de internet, ela continua despertando curiosidade até hoje, porque realmente é muito interessante. A gente começa a ler os relatos e se perde no tempo, porque realmente é bem bacana. Mas então, quando uma narrativa misteriosa se espalha, né, muita gente começa a repetir e ela acaba ganhando força, e algumas lendas acabam ficando famosas exatamente assim. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Dá uma olhadinha também se a opção todas no sininho das notificações está marcada, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!